Vamos falar hoje sobre os 4 solos. Qual tipo do seu coração? Lá em Marcos, capítulo 4, vamos deixar nossas Bíblias abertas no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Temos uma grande oportunidade de ter na palavra de Deus uma descrição bem clara e exata de tipos de vários corações, como cada pessoa reage ou lida, ou a forma como ela coloca importância na própria palavra que ela recebe. E esse trecho da palavra é muito interessante, que Jesus coloca para nós, Marcos 4. Vamos ler aqui os primeiros 9 versículos, a gente iniciar. Marcos 4, de 1 a 9. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez, pedir as bênçãos de Deus pela nossa reflexão. Santo Deus, te agradecemos porque podemos chegar da forma como estamos até diante de Ti, perante a Tua face, como esse hino que cantamos, tal qual estamos, a forma como aqui chegamos, podemos nos apresentar perante Ti, pedindo o Teu perdão, a Tua ajuda, pelo sangue do Teu Filho Jesus, e nos Teus braços o Senhor nos recebe, e glórias Te damos, porque tal qual chegamos, tal qual o Senhor nos recebe, e o Senhor nos muda, nos transforma, e Te louvamos por essa oportunidade de estarmos juntos refletindo nesse texto de hoje. Que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações, fale conosco, que não seja nenhum tipo de argumentação humana aqui hoje, que apenas aquilo que vier de Ti que eu fale, que eu não fale nada da minha própria ideia, da minha própria convicção, do meu próprio entendimento, mas que seja realmente aquilo que o Senhor quiser que seja dito, que seja explanado, que isso seja dessa forma. Que o Senhor me oriente, me ajude, me auxilie. Eu dependo, preciso completamente de Ti nesse momento. Guia os meus pensamentos, guia as minhas palavras, guia a minha atenção, o meu foco, de forma que eu anuncie a Tua palavra de forma tão clara, que ela penetre até os corações, até as juntas e medulas, e que cada um possa discernir os pensamentos e propósitos do seu coração. Nos ajude, continue conosco, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Então nós temos aqui uma parábola bem conhecida, bem famosa, a parábola do semeador. Jesus falou muitas vezes por parábolas, e uma parábola ilustra uma verdade espiritual. Ele dava muitos exemplos de coisas corriqueiras, de coisas comuns para a sua plateia, para que eles pudessem compreender as verdades espirituais que ele ensinava. Então os discípulos compreenderam e muitas vezes não precisavam das parábolas, né? Porque às vezes muitas pessoas ele usava as parábolas, Jesus usava as parábolas para chamar a atenção das pessoas, principalmente daqueles que ignoravam por completo os seus ensinos. E aí
ele falava dessa maneira, usava muitas ilustrações para essa finalidade, para chamar a atenção. E aqui nessa parábola nós temos uns personagens, nós temos o semeador, que é aquele que prega a palavra, nós temos a semente, que é a própria palavra, o evangelho. Ele dá uma explicação com mais detalhes dos versículos 10 ao 20, que a gente vai notar daqui a pouco. E tem os solos, aonde essa semente cai, que representa então os corações das pessoas. E como cada coração, como cada solo lida com aquela semente. Então, é colocado dessa forma. Então, nós podemos descobrir através dessa parábola, através desses ensinamentos, qual é o tipo do nosso coração. Como o nosso coração recebe a palavra e como nós lidamos com essa palavra. Então, tem esses 4 tipos. O primeiro tipo que nós vemos aqui é o coração indiferente, que é representado pelo solo à beira do caminho. Então no versículo 4 ele diz: ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. O versículo 15 ele diz o seguinte: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, o semeador encontra no seu primeiro solo, o solo à beira do caminho, ele joga a semente, mas vem alguém e tira aquela semente, rapidamente tira. E é interessante que ele coloca aqui, que alguém tira essa semente. Essa semente simplesmente não é tomada ou sai daquele solo de qualquer forma, mas alguém tira aquela semente, né? Então ele fala ali, a pessoa ouve a palavra, enquanto ela ouve, logo vem Satanás e tira aquela palavra que é semeada naquela pessoa. Então tem alguém que se incumbe de tirar essa semente, e o solo à beira do caminho, nós sabemos que é um solo endurecido, não é? Ele não está pronto para absorver completamente aquela semente. A semente cai e ela não penetra naquele solo, porque aquele solo está endurecido, não está em condições de ser absorvido. E esse então representa o coração indiferente, daquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não dão a importância devida à palavra. E como aquela palavra não é absorvida naquele coração, ela não é aplicada, rapidamente Satanás vem e tira aquela palavra, coloca outro tipo de pensamento ou de foco naquela pessoa, e ela abandona completamente aquilo que ela recebeu. Uma ilustração que eu poderia dar vamos supor que, um exemplo, você ganha no dia dos pais ou no dia das mães, a igreja oferece sempre uma lembrancinha, né? Ou é sei lá, alguma coisa muito simples, né? E o que acontece? Não é poucas as vezes que quando há esse tipo de lembrança, aí vem o pessoal na frente, recebe e tal, e volta para o banco. Na hora que eu vou fechar a igreja, o que eu descubro? Várias lembranças entre os bancos. Porque não foi indiferente. Ganha uma caneta. Uma caneta. Então é indiferente. Você não dá valor a uma coisa tão boba, tão simples. E a caneta fica aí. E vem alguém e rouba. E vem alguém e toma essa caneta em algum momento. Não é Satanás não, tá? O exemplo da caneta é qualquer outra pessoa. Mas isso mostra como nós lidamos com a palavra. Muitas vezes nós somos indiferentes. A gente ouve a palavra, mas a gente é indiferente. Isso aí não faz diferença para mim. Você lida com a palavra às vezes desse jeito. Deus está falando com você algo, você está ignorando completamente algo que Deus está falando para você. E se você não der atenção, Satanás rapidinho vem, tira isso e coloca outra coisa, para você se desviar dessa questão. Então é triste, porque a palavra de Deus, o que nós temos em mãos,
Tudo que aconteceu para que hoje a gente pudesse conhecer a palavra, a gente entender o preço que isso tem por nossa vida, a gente jamais agiria com indiferença. Quando o evangelho é falado, quando alguém fala do amor de Deus para nós, que Jesus morreu, se entregou na cruz por sua culpa, por seu pecado, pelo meu pecado, eu iria para o inferno e Jesus se ofereceu para morrer e pagar a pena no meu lugar. Isso é o evangelho, as pessoas ouvem isso e ignoram. É o maior presente que Deus deu ao ser humano, foi a oportunidade da vida eterna na presença dele, longe da punição do pecado, e as pessoas ignoram, são indiferentes. Isso é terrível. E quem é indiferente com a palavra vai viver fazendo as coisas ao contrário do que a palavra fala. É indiferente. A palavra não acha lugar fértil para produzir fruto na vida da pessoa. E eu tenho a tristeza de dizer que muitos são assim. E infelizmente tem muitos que frequentam igrejas que são assim. Frequentam, mas a palavra entra aqui e sai por aqui. Antes dele ir embora, a palavra já entrou, já saiu. Caiu à beira do caminho. Satanás não é bobo nem nada, aproveita a primeira oportunidade e tira aquela palavra, e a pessoa não absorve. O coração indiferente. Será se você é desses que são indiferentes com relação à palavra de Deus? Tem um outro tipo de coração. O primeiro é o indiferente, ilustrado pelo solo à beira do caminho. Mas tem outro, que é o coração sem espiritualidade, que é o solo rochoso, que ele fala no versículo 5 e 6. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Olha o versículo 16 e 17. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então o semeador semeia no solo rochoso, e o que acontece? Rapidinho nasce, a pessoa recebe a palavra com alegria, mas não enraiza, a palavra não enraiza, ela não tem profundidade. Aí o que acontece? Vem o sol, vem provar a força daquela nova planta, daquele novo fruto, aí vem aquele sol, ferve, sem raiz ela morre. Então a falta da raiz simboliza o coração sem espiritualidade, porque não tem profundidade na vida espiritual. Eu lembro uma vez em Barbacena que eu fiz um estudo com um rapaz, e ele decidiu aceitar Jesus, e rapidamente ele ficou feliz com aquilo ali e tudo mais. Aí passou questão de uma semana, 2 semanas, ele chegou para mim e falou: olha, eu não vou continuar nessa decisão que eu tomei não, porque quando eu comuniquei com a minha mãe que eu tomei essa atitude, ela não gostou não, e eu não quero desagradar minha mãe. E ele trocou Jesus. Mas é a mãe dele. Jesus fala: quem ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim, quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. As nossas mães, nosso pai não pode fazer nada pela nossa salvação. Jesus morreu por nós, e só Ele pode nos salvar. E às vezes, como Jesus diz no Mateus capítulo 10, que Ele não veio trazer paz à terra, mas espada, veio causar divisão. O que é essa divisão? Quando Ele traz a verdade muitas vezes traz divisões, porque nem todo mundo vai aceitar a verdade. Quando eu me converti, minha mãe também não gostou não, falou: você vai ficar fanático, você vai ficar doido,
Meu irmão converteu primeiro. Aí ela falou: você vai ficar fanático igual o seu irmão. Pergunta para minha mãe o que ela pensa disso hoje. Ela não converteu, mas ela manda todo mundo ir na igreja. Vai na igreja, meu filho é pastor. Mas engraçado que há 20 anos atrás ela não estava nessa animação toda, né? Porque a pessoa às vezes assusta, ela não entende, não tem espiritualidade para compreender. Então a gente tem que tomar uma atitude. O coração sem espiritualidade é aquele que ouve a palavra e rapidinho ele recebe: opa, boas novas, Jesus morreu por mim, eu aceito esse presente, eu quero ir para o céu, eu quero. Mas vem o sol, rapidinho começam as provas, começam os testes, o mundo se vira contra você, aí começa todo mundo a te criticar: você está doido. Como eu ouvi muito isso. Lembro de um tio meu falou assim: você é doido, você tem 19 anos, você vai se meter com coisa de igreja, você está maluco, vai viver sua vida, vai ficar com as meninas, vai para o bar. Eu falei: como se eu quisesse ficar no mundo, ficar com as meninas. Ninguém me quer não, só Jesus me quer. Eu vou ficar esperto e vou ficar junto dele. Vai aproveitar a sua vida, depois você preocupa com isso. Foi os conselhos. O sol veio forte. E quem não se enraiza na palavra, quem não se aprofunda, quem realmente não entendeu, fala assim: eu entendi que Jesus morreu por mim, e essa é uma decisão que eu tomo. Eu preciso me enraizar nisso, eu preciso abraçar Jesus de verdade, de uma vez por todas, me aprofundar nisso. Senão o sol vem, a pressão vem, a perseguição vem, as críticas vêm, a zombaria vem, e o sem espiritualidade rapidinho desiste, porque a palavra não acha raiz, ela não enraiza, e a semente se perde. Então, na primeira dificuldade que aparece, a pessoa já desiste. E Jesus o tempo inteiro, a Bíblia inteira fala que o caminho na presença de Deus é como? É estreito. Caminho estreito é difícil, tem suas dificuldades, é uma luta diária, constante contra o próprio ego, contra a vontade de fazer aquilo que a Bíblia fala para não fazer. É luta o tempo todo. E não acha que o mundo aí fora vai amenizar as coisas, porque não vai. A diferença é, se a gente anda no caminho estreito, a gente sabe onde esse caminho vai dar, não sabe? O caminho estreito conduz a vida, e o caminho largo, espaçoso, que leva para onde? Você sabe que a Bíblia fala que leva para a perdição. E como eu já falei, nós estamos numa sociedade onde tudo tem que ser fácil, mas no cristianismo a vida com Deus não tem essa atualidade da facilidade. A gente hoje tem facilidade para comprar remédio, para fazer isso, para fazer aquilo, para andar de ônibus, para andar de Uber, para andar de táxi, para ir para algum lugar, para voltar. Tudo a gente tem facilidades, mas com a vida com Deus, o caminho continua sendo estreito, e é o único caminho que continua levando à vida, não tem outro. E o nosso coração está lidando como com isso? A palavra, quando vem, ela enraiza, aí pode vir vento, pode vir sol, pode vir o que for, que a gente continua parado, alicerçado na rocha. Não tem vento, não tem problema, não tem nada que abale a nossa fé, a nossa confiança. Ou nós somos sem espiritualidade, qualquer coisinha a gente já está desesperado: Deus esqueceu de mim. Como que a gente lida com essas coisas? Está na hora da gente analisar nosso coração. Nosso coração, ele é indiferente? Ouve e não está nem aí? Ouve e fica feliz, mas na hora que a gente tem que pôr em prática o negócio, a gente ser firme, não vou. Sem espiritualidade a gente é assim? Ou nós somos do terceiro tipo de solo, no versículo 7, que é o solo preocupado,
o coração preocupado com as coisas e riquezas do mundo, que é o solo entre os espinhos. O versículo 7 diz lá: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Olha o versículo 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então Jesus está ilustrando o coração preocupado com o mundo, com as coisas do mundo. Ele ilustra com o solo entre os espinhos. A semente brota, mas ela é sufocada por outras coisas. E os espinhos são os cuidados, as fascinações, as riquezas do mundo e as suas ambições, como é mencionado no versículo 18 e 19. Você conhece alguém que possivelmente foi até uma igreja ou busca a Deus porque ela quer alguma coisa? Por que hoje existe a tal da teologia da prosperidade, onde se Deus tivesse obrigação de fazer todo mundo rico, e esses lugares estão lotados? Já parou para perceber isso? O povo vai, faz isso que Deus vai te dar uma mansão, vai te dar aquele carro e tal, e papapá, e tem aqueles testemunhos que eu acho um absurdo completo, onde só fala que a pessoa ganhou coisas, mas Jesus, que é bom, não aparece hora nenhuma, ninguém fala como ela conquistou alguma coisa, e as pessoas ficam assim: nossa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero esse carro, eu quero essa casa, eu quero essa vida financeira, eu quero, e vai. Só que aí quando ela começa a trilhar o caminho, ela vai perceber que o caminho não é tão simples assim, né? E aí, em alguns momentos, ela tem que abrir mão de certas coisas. A vida com Jesus é uma vida de abnegação, muitas vezes. E aí ela fala assim: bem, eu tenho uma oportunidade de fazer o que eu bem entendo e conseguir o que eu quero, ou através de formas ilícitas, como a gente sabe que muitas vezes acontece, formas de ganho ilícitas, erradas, pecaminosas, fraudulentas, mas ela ganha muito, ela pode ganhar muito, e isso vai entrar em conflito com o princípio que ela está ouvindo. Aí ela fala assim: entre eu ficar mal financeiramente, mas fazendo o que é certo, ou todo mundo faz mesmo, eu dou meus pulos, consigo o que eu quero. Olha os espinhos crescendo, as fascinações do mundo, as coisas mirabolantes desse mundo, e a palavra é sufocada, e a pessoa preocupada só com os cuidados do mundo, a palavra não desenvolve nela. E você vê muito isso acontecer, né? Eu já vi muitas vezes, porque Deus abençoa a nossa área material, não abençoa? Deus abençoa, é um fato. Deus não promete riqueza para ninguém, Ele promete que nunca haverá um justo mendigando o pão. Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Lembra de Mateus 6,33? Fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você leu os versículos anteriores, ele está falando sobre sustento. Todas essas coisas serão acrescentadas. Nos Salmos fala que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Enquanto a gente dorme, Deus supre nossas necessidades. Ele nos dá condição para trabalhar e prosperar e desenvolver naquilo que nós temos para fazer de forma honesta, digna. Mas não são essas coisas que devem mover a nossa vida, muito menos a nossa fé. Porque é fácil a gente seguir a Jesus quando as contas estão pagas, não é verdade? A gente olha lá os boletos, tudo com aquelas folhinhas amarelas grampeadas, né? Tudo bonitinho, pago, oh glória a Deus, aí Deus é muito bom, é verdade, é bom. Mas e o dia que não tiver jeito, acontecer uma situação difícil, e aí?
e ficar uns boletos para trás, tiver que renegociar algumas coisas, você vai pensar o quê? Que Deus te esqueceu? Não. Não vamos permitir que os cuidados do mundo, as preocupações com as riquezas e as questões do mundo sufoquem a palavra. Deus atua em todas as circunstâncias. Se você pega a história de José do Egito, José foi humilhado, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e agiu de forma correta em todos os momentos. Foi o melhor escravo que pôde ser, honrou a Deus mesmo numa situação difícil, e foi colocado como príncipe do Egito. Abaixo de Faraó, José mandava em tudo. Depois foi injustiçado novamente, foi preso, foi o melhor detento da prisão, onde o carcereiro colocava na sua responsabilidade todos os outros presos. Em cada dificuldade, em cada situação, José podia falar: está vendo, eu estou tentando ser fiel a Deus e só coisa ruim acontece. Mas até que Deus vai mostrando que a vida não é feita só de flores ou de coisas boas. A experiência da vida tem dificuldades, Deus permite lutas, Deus permite dificuldades. Como diz aquele velho ditado: os bons marinheiros não são forjados em mares calmos, não é verdade? Os bons marinheiros são formados e forjados quando a coisa complica, quando as tormentas vêm, aí os bons marinheiros aparecem. As lutas não são agradáveis, mas se a gente entender como a gente pode crescer e aprender no meio dela, as coisas são muito mais interessantes. A gente aprende, a palavra então é enraizada em nós, e não tem nada que sufoque quando a gente age dessa maneira. Seu coração é um coração preocupado com os cuidados e coisas do mundo? E tem o último solo, o último tipo de coração, versículo 8. Outra, enfim, eu amo essa palavra aqui nesse trecho. Enfim, essa é a esperança para todo pastor. Enfim, tem esse solo. Enfim, outra, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Olha que coisa boa. Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então o semeador encontrou boa terra, semeou ali a palavra, essa semente frutificou, produziu até 100 vezes mais. E a boa terra é o coração fértil, o coração aberto, preparado, consciente da palavra, coração disposto a receber a palavra, um coração que permite que a palavra frutifique dentro de si, aquele coração que ouve algo da palavra e a palavra confronta ele não resiste, ele não ignora, ele não finge que é com ele não fala que é para o outro, ele vê que é para ele e fala assim: realmente Deus está falando comigo, eu sei que eu estou errado nisso, eu preciso mudar, eu preciso abandonar, eu preciso tomar uma atitude. E esse coração produz fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Terra fértil, boa terra, aqueles que tudo que planta produz, frutifica. A gente sabe que não é qualquer terra que é assim, não é qualquer solo que é assim. Nem todos os corações são férteis, infelizmente são poucos. Coração fértil vai receber a palavra com felicidade, vai praticar essa palavra e vai colocar o que a palavra fala em primeiro lugar, acima das próprias vontades, das próprias preferências. Coração fértil dá liberdade para a semente germinar, ele deixa a semente dar qualquer fruto que ela deseja. E esse tipo de coração é o que mais agrada a Deus. A gente sabe que a salvação é de graça, não é verdade? É de graça. Jesus pagou
o preço. Mas tem um preço que nós pagamos, tem um valor para nós. E esse valor é dar essa plena liberdade para a palavra funcionar. É não ficar aqui escolhendo o que eu quero que a Bíblia, o que eu quero cumprir da Bíblia. O preço que eu pago é a minha obediência. É a minha determinação de cumprir o que Deus manda cumprir. Independente se eu estou gostando, se a minha carne gosta, se ela quer isso, se não quer. Se isso vai ser fácil, se vai ser difícil, não interessa, é a minha obediência. A Bíblia o tempo todo fala que Deus não se agrada de holocaustos e sacrifícios, mas Ele se agrada que se obedeça a sua palavra. E para obedecer a palavra a gente tem que conhecer. E essa palavra, a gente conhecendo, ela tem que produzir efeito em nós. A gente tem que deixar Deus atuar. A gente tem que permitir, dar plena liberdade. Esse é o coração fértil. Por isso que eu falo que, para mim, quando Jesus fala, enfim, semeou em boa terra, porque para Jesus, imagina Jesus falando, gente, eu estou aqui falando para vocês de vida, eu estou falando para vocês algo que ninguém pode oferecer, e vocês ainda estão rejeitando, estão permitindo que a palavra seja sufocada. Vocês não estão entendendo tudo isso? É o que muitas vezes nós como pastores sofremos. A gente fala uma verdade, fala aquilo que pode transformar a vida de alguém, e a pessoa às vezes ou é indiferente, ou ela vai jogar isso fora por causa de algum problema. E a gente todo dia quer encontrar, enfim, a boa terra. E essa boa terra, ela produz fruto. Se o coração é fértil, a palavra de Deus produz fruto em você. Porque a gente tem duas opções: ou a gente lê isso e fica triste, como igual o jovem. Lembra da história do jovem rico que foi falar com Jesus? O jovem rico, cheio de posses, chega para Jesus e fala: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus fala algo que sabia o que ele iria responder: guarda os mandamentos. Mas o jovem fala: mas eu já tenho guardado os mandamentos desde que eu era pequeno. E o que me falta ainda? Essa pergunta é muito interessante, que o jovem rico, apesar de ser religioso e cumprir o que a religião judaica mandava, ele ainda sentia falta de algo, mostrando que a religiosidade não resolve nada para ninguém. Jesus sabia disso, só queria confrontar ele com a realidade. Eu já tenho cumprido os mandamentos, o que me falta ainda? E Jesus vai no âmago da coisa e fala: vende todos os seus bens, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. Então quer dizer que todo mundo tem que abandonar todas as suas posses? Não, é porque o coração daquele jovem estava nas suas riquezas, e Jesus fala para ele tirar o coração das riquezas e pôr nele. Como que ele provaria isso? Abrindo mão das suas posses. O que o jovem rico fez? Virou as costas e saiu triste. Então você tem duas escolhas: ou você ouve a palavra, ou você ouve o que Deus quer para a sua vida, e você absorve, e você decide, e vai em frente firme nisso, ou você vira as costas para Jesus e sai triste. Jesus sem você, sem a sua atitude, continua sendo Jesus. Deus sem você é Deus. Deus sem a sua obediência continua sendo Deus. Mas eu, sem obedecer a Deus, sou o quê? Você sem Deus, você sem permitir que a palavra frutifique na sua vida, é o quê? O que nós somos se abandonarmos, permitirmos que a palavra torne-se algo que a gente é indiferente? O que vai ser de nós, o que nós somos quando nós somos sem espiritualidade? Ouvimos a palavra e ficamos meio animados, mas logo na primeira dificuldade a gente já troca Jesus por qualquer outra coisa. O que será de nós se o nosso coração for preocupado com os cuidados e riquezas do mundo?
Mas o que será de nós se o nosso coração for fértil e receber a palavra, essa palavra frutificar a 30, 60, a 100 por um?